Olá, eu sou a Maria Paula. Então, como propostas de atividade para essa semana, nós temos a observação de um livro didático, onde a gente vai apresentar o seu conteúdo ao todo. Então, eu escolhi um livro do sexto ano do ensino fundamental. Então, eu vou falar um pouco da obra, questão do autor, a editora e o conteúdo em si. Então, sobre o livro, algumas perguntas para serem respondidas, como por exemplo, se a obra ela, ela tem temas diferentes dos temas das ciências da natureza, se a obra ela tem temas e conteúdos com campos disciplinares de outras disciplinas, se ela também tem conceitos e informações de forma atualizada, se ela apresenta textos escritos, se ela apresenta imagens, se esses temas, há temas de estudo, há atividades, se a linguagem explicativa é adequada para a faixa etária das crianças. E a última, sobre se há os textos escritos, né? Se há atividades e se as imagens que contêm, elas colaboram para as discussões em sala dos alunos e do professor. Então, essas perguntas, elas vão ser respondidas de acordo com a observação do livro, e é isso aí. Então, como eu comentei, eu escolhi o livro do sexto ano. Esse livro, ele foi um dos que estavam sendo avaliados no, no Plano Nacional do Livro Didático, em 2017. Então, o artigo ele aponta esse livro como uma boa obra. O projeto Ariraba de Ciências do sexto ano. Então, aqui está as edições dele, 2017, 2018, 2019. Aqui nós temos como organizadora a editora Moderno e como editora responsável a Maria Rosa Carvanali. Então, a Maria Rosa, ela é bacharel e licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Paulo. Esta é a quarta edição, de 2014. Então, de início, nós temos a apresentação. E aqui nós temos a parte de conhecendo o livro. Então, como é que isso se dá? O livro ele é dividido em projetos interdisciplinares, que está ligado ao meio ambiente, à saúde. Então, tem projetos como este aqui, que ele ilustra aqui, ó, que pode ser feito no início do ano, ou nas feiras de ciências, como vem falando aqui. Também há uma especificação em cada unidade, tem uma imagem representativa, como por exemplo essa imagem, é uma imagem representativa do que será explicado na unidade. Aí na unidade vem alguns conceitos do que o aluno ele deverá aprender, algumas questões a serem respondidas, algumas indagações. Então, há sempre uma imagem que ocupa as duas folhas, que é bem criteriosa, que apresenta o aluno o que ele vai ver durante o estudo do livro. Aqui nós temos os temas, cada tema aborda os seus conceitos. Há também questões de saiba mais, que onde aparecem as curiosidades. Vamos ver que é tipo experimentos que a turma pode fazer de acordo com o assunto. E o ícone mídia, que é onde vem apresentando, quando no caso é seres microscópicos, vem apresentando o tamanho, e todas as imagens elas apresentam uma legenda. Então, do mesmo jeito só apresentar as imagens, apresentam legendas que auxiliam no entendimento do aluno. E aqui há o coletivo Ciências, que mostra as diferentes áreas do conhecimento, que irá colaborar para o assunto que ele está vendo, que o aluno está vendo. Há também questões sobre a tecnologia, saúde e meio ambiente, que é sempre no final dos capítulos.
Então, aqui nós temos grade curricular dos assuntos. Nós temos a unidade 1. De início, nós temos os projetos interdisciplinares, né? Que é em relação a várias disciplinas. Como, por exemplo, nós temos no início aqui um projeto ligado à horta e jardim e pomar na escola. Que é em relação à plantação de hortas sustentáveis. Então, nós temos a unidade 1, que é relacionada a um ambiente dinâmico, onde o aluno ele vai ver sobre o ecossistema, sobre as relações alimentares, a adaptação dos seres vivos, que entra a questão da ecologia. Aí já vê na unidade 2 sobre os biomas. Na unidade 3, sobre a estrutura da Terra, que vem falando, vem explicando o interior da Terra, sobre as placas litosféricas. Aí logo após vem sobre o solo, conhecendo os tipos de solo. Depois vem estudos da água, do ar, em relação aos gases, os fenômenos atmosféricos. Na unidade 7, falando sobre o de olho no céu, que em relação à astronomia, vem a explicação sobre os planetas do sistema solar, a Lua. Na unidade 8, falando sobre os materiais, que já entra a questão da química, né? Dos estados físicos da matéria, das transformações da matéria. E pode-se notar que em cada unidade há os temas a serem desenvolvidos, as atividades, a explore, que é tipo um texto escrito que é algo a mais sobre o que está sendo estudado. Então, nós temos aqui o Pensar Ciência, que traz sempre algum tema mais reflexivo sobre o assunto, como, por exemplo, como aqui está tratando sobre os materiais, a questão do material físico, as transformações. Aqui o Pensar Ciência vem falando sobre a polêmica das sacolinhas, no caso das sacolinhas plásticas. Essa questão por uma nova atitude são textos que ajudam os alunos a refletir, e esse compreender texto são mais para a compreensão mesmo de algum assunto. Esse aqui é o projeto que eu tinha comentado, que são assuntos interdisciplinares, sempre com depois atividades para refletir. Aqui, por exemplo, sempre em todo final do capítulo tem uma atividade para eles executarem sobre o assunto, sempre com imagens para ajudar, para auxiliar. Há também a questão do Explore, que pode ser algum experimento que eles vão realizar, que também tem as questões das atividades. Aqui a questão de abordar temas interdisciplinares como a ecologia, que é o Pensar Ciência, fazer eles pensarem em algumas questões. Aqui sobre o meio ambiente, por uma nova atitude, que fala sobre os corais. E aqui um exemplo do compreendendo um texto, que já vem mais a parte da compreensão sobre os pássaros, todas com atividades no final, que ajudam eles a entenderem. Então, essa obra, o livro ele sempre vem disposto com imagens no início da unidade, para eles entenderem o que o assunto, o que a imagem ela pode representar sobre o assunto. Vem questão do porquê estudar a unidade, o que vai ser comentado durante a unidade e uma breve introdução do assunto, com o glossário, claro, né? Com algumas palavras que eles não conhecem, mas que eles passaram a conhecer a partir dos glossários. Então é isso. Essa obra ela foi justamente aceita pela comissão responsável pelas avaliações dos livros didáticos, porque ela apresentava muitas imagens que auxiliavam no entendimento dos alunos, apresentavam textos interdisciplinares, não só relacionados às ciências, mas de outras áreas também. Havia boas atividades, havia questões
atualizadas de acordo com a faixa etária dos alunos, que no caso eles vão ver do início o que é o meu ambiente dinâmico até o final sobre os materiais. Então é uma coisa que se complementa. Então é isso.